Legado de Júpiter, a série da Netflix tá chegando aí e você nunca ouviu falar desse quadrinho? Eu também não, nunca tinha ouvido falar e eu vou contar tudo o que você precisa saber neste vídeo aqui. Se você não sabe, eu sou o Emerson Neri, eu moro aqui em Portugal e eu costumava ser dublador no Brasil. Como aqui em Portugal eu não consigo atuar por conta do meu sotaque, obviamente, eu tenho esse canal aqui onde eu utilizo da minha paixão, que é falar sobre quadrinhos, ler quadrinhos, e pego esses mesmos quadrinhos e dublo eles, falo sobre dublagem, tecnicamente, né? E me divirto dublando, obviamente, os personagens destes quadrinhos. Eu vou fazer uma dublagem com os personagens deste quadrinho, O Legado de Júpiter, logo logo, deve estar já talvez linkado aqui em algum card. Se não estiver, se inscreve nesse canal e você vai ficar sabendo em primeira mão quando eu lançar. Honestamente, eu não gostei muito da capa. Esse quadrinho foi lançado pela Panini em 2018. Acho que é a mesma capa da versão americana, né? Não tem... Não sei, tem um excesso de cor chapada aí que me deixa um pouco meio... não parece ser um quadrinho bom só de olhar a capa, sabe? Assim, o desenho tá bonito, né? O desenho que aparece na capa tá bonito, mas assim, como tem muita cor chapada, assim, tipo, no nome ali, uma fonte meio... Times New Roman ali, tipo, falei, pô, que design ruim de capa isso aqui. Mas enfim, aceite, essa é a capa do Legado de Júpiter. Esse é um quadrinho que poucas pessoas ouviram falar, que só começou a ficar bastante conhecido agora por conta da série da Netflix que está estreando em 2021 e se deve muito ao acordo que a Netflix fez com o Mark Millar, né? Se você não sabe quem é Mark Millar, quem é Mark Millar, Emerson? Quem é Mark Millar? Mark Millar foi o cara que escreveu Supremos, da Marvel, né? Essa revista dos Supremos foi a revista que deu origem ao universo cinematográfico da Marvel, lá com os Vingadores, né? Se basearam muito nas histórias dos Supremos. Ele escreveu Guerra Civil, que foi outro grande marco dos cinemas, né? Old Man Logan, né? O velho Logan, que foi o quadrinho que o pessoal lá que escreveu o último filme do Wolverine, da Fox, lá com o Hugh Jackman, foi baseado nessas histórias do Old Man Logan. Só que o Mark Millar, ele tem muito material independente, porque ele fez Kick-Ass, ele fez Kingsman, O Legado de Júpiter agora, né, que tá sendo pela Netflix, e ele tem várias coisas, ele fez muita coisa e a Netflix foi lá e comprou tudo dele. Ele falou assim, ó, tudo que você tem de material independente a gente quer, a gente vai produzir tudo isso com muito esmo mesmo, e vamos fazer umas coisas muito fodas. Tanto é que eu preciso te mostrar aqui como vai ficar essa série da Netflix. Olha só, olha o nível de detalhe que eles colocaram nos personagens. Cara, tá mais detalhado que o próprio desenho do Frank Whiteley, que, né, quem é o desenhista, né, dos quadrinhos aqui, o Frank Whiteley. Eu gosto muito da arte do Frank Whiteley, ele já tinha desenhado X-Men, tinha desenhado Superman também, né, principalmente com o Grant Morrison, ele fez muitas coisas com ele. E eu já tinha lido provavelmente algumas coisas de X-Men com o desenho do Frank Whiteley, e cara, eu gosto bastante dessa arte aqui, mas realmente a Netflix, pô, provavelmente botou muita grana para fazer a produção de O Legado de Júpiter. E era uma série que até então, antes de ler o quadrinho, eu não tava muito afim de assistir não, assim, tipo, tinha ouvido falar, assim, um burburinho ali, aqui, que ia ser parecido com The Boys, não sei, o The Boys da Netflix, o The Boys da Netflix, The Boys da Netflix, que é isso? Esse quadrinho ele foi lançado em 2 volumes, volume 1, volume 2, O Legado de Júpiter, ele tem uma continuação em outra mini saga, por assim dizer, chamado Círculo de Júpiter, também volume 1, volume 2, que a Panini lançou. Todos os links para esses quadrinhos estão abaixo aí na descrição, por favor, clica nos links se você tiver interesse em comprar esses quadrinhos que você ajuda o canal aqui, e vou deixar link também do e-book, né, porque eu li na versão e-book, deixa eu te mostrar aqui como é que eu li, com o dispositivo Books Nova 3 Color, né, é um dispositivo recente, foi lançado este ano também. E por que eu leio nesse dispositivo? Aliás, eu fiz um review desse dispositivo, tem um vídeo aí linkado aí nos cards, se você quiser conferir se vale a pena ou não ter um desse. Eu acho que ainda em 2021 não vale a pena, mas se você quiser conferir como ele funciona, tem um link aí na descrição. Para mim vale a pena, obviamente, porque eu moro em Portugal, eu quero ler coisas que são lançadas no Brasil, e eu só consigo ler essas coisas ou pagando muito caro, um frete, um imposto em cima de um gibi caro, que já é caro no Brasil. Imagine quando chega com imposto e quando chega com frete aqui em Portugal. Ele triplica o preço. Mas, obviamente, nem tudo é lançado digitalmente. E nesse caso aqui, olha só, a Panini lançou o volume 1 do Legado de Júpiter digitalmente, mas não lançou o volume 2, ou seja, eu não li o volume 2. Não li, estou fazendo um review do volume 1 apenas aí pra você. Mas eu fiquei contente mesmo assim, sabe por quê? Porque eu quero assistir essa série. Agora eu quero assistir essa série. Os diálogos iniciais, né, essa aqui é uma das páginas iniciais.
do quadrinho, né? Não tem muita coisa acontecendo aqui ainda e tal, mas os diálogos iniciais, né, a maioria deles, são diálogos muito ruins. Diálogos que me ficavam me deixaram pensando assim, será que eu quero falar sobre esse quadrinho? Será? Não estou gostando de ler, né, mas estou gostando da arte aqui, do Frank Whiteley e tal, mas vai ter série Netflix, por que será que a Netflix pegou esse quadrinho? E eu ficava lendo, né, fui passando rápido ali as primeiras páginas ali, para justamente não pensar muito nesses diálogos que eu achava fraco, e fui tentar entender por que a galera tava comparando esse quadrinho com The Boys. Só que no The Boys, né, eles até têm que tirar muita humanidade dos personagens, né, para deixar aquela coisa meio bizarra, meio paródia, e isso acaba tirando motivação dos personagens. Eles não têm muita motivação. E a série até mostra, né, essas faltas de motivações, até tira sarro dessa falta de motivação. Então eu acho The Boys bastante interessante por isso, mas lendo este quadrinho eu percebi que ele não é bem The Boys não. Não é bem The Boys não. Se o pessoal tá comparando aí, você tá vendo o pessoal comparando com The Boys, não é por aí não a pegada. O Mark Miller é um cara muito bom, né? Um roteirista muito bom. Apesar de ter esses diálogos ruins, alguns diálogos são muito bons aqui nesse quadrinho. Daí, a partir de um certo momento aqui, começam a aparecer diálogos que te fazem pensar. Você fica, puxa vida, interessante isso aqui. Porque qual que é o mote geral dessa história? Nesse universo aqui de O Legado de Júpiter, os super-heróis que existem, eles fazem parte da mesma família. Né? Eles nasceram ali da mesma família, teve a primeira geração de heróis, de super-heróis, eles tiveram filhos, né? E aí já está na segunda geração de super-heróis. E aí, essa é o grande dilema, porque envolve problemas familiares, envolve superpoderes e envolve questões políticas, porque como eles são super-heróis que resolvem problemas de governos e os governos acabam dando muita voz para os super-heróis, os próprios super-heróis eles têm também uma pegada política, né? Eles se envolvem na política. Então é um prato cheio para uma série da Netflix, né? Eu fiquei com muita vontade porque realmente de assistir, porque com certeza a Netflix vai consertar esses diálogos ruins, né, que existem aqui. Talvez até mudar um pouco a história para deixar com que esses diálogos surjam de maneiras diferentes no início. Mudar a ordem que ele apresenta, talvez os personagens, né? Dá para fazer bastante coisa interessante numa série com o que tem aqui de material, o material que cativa mesmo depois que você termina de ler esse quadrinho. E fazendo um paralelo com o que a gente está acostumado de assistir em termos de Marvel, DC, tanto em filme quanto em séries, né? Sempre quando a gente vê um filme de super-herói, uma história de super-herói, o que existe? Existe confronto com super ameaças, confronto com super vilões, com problemas do passado que precisam ser resolvidos, problemas com inimigos de infância, enfim, essas coisas assim que são tradicionais em filmes de super-heróis. No caso de Legado de Júpiter, são problemas familiares que surgem depois de um tempo. Né? São questões que qualquer ser humano teria, né? Qualquer ser humano normal teria esses dilemas familiares, como o que acontece aqui em Legado de Júpiter. E é justamente isso que vai motivando os personagens a tomarem atitudes, né, que talvez sejam atitudes tão exageradas quanto as atitudes dos personagens de The Boys lá e tal, mas aqui as motivações existem, né? Lá é um pouco mais paródia, um pouco mais tiração de sarro com relação ao gênero em si. Aqui não, aqui eles se utilizam do gênero, mas na verdade não necessariamente seria necessário ter superpoderes para contar essa história aqui. Qual a experiência que eu tive lendo o quadrinho, né, durante a leitura e a experiência pós-leitura? Durante a leitura ficou muito para mim, muito forte para mim essa questão dos diálogos altos e baixos, né, dos diálogos bons, diálogos ruins, diálogos bons, diálogos ruins, mas tinha sempre ali uma arte muito boa, então eu fui me cativando, né, fui ficando, né, por conta dessa média boa, né, dos diálogos e desse ótimo desenho do Frank Whiteley. E aí foi chegando no final, eu tava super cativado, né? Obviamente que o volume 1 que termina, né, com um gancho para um volume 2, que eu não li, não vou ler, eu vou realmente assistir a série antes de querer ler a continuação de Legado de Júpiter. E aí quando eu cheguei no final, né, eu fiquei muito feliz de ter lido esse quadrinho. E daí foi isso que me fez querer vir aqui e comentar sobre ele. E aí a experiência pós-leitura, cara, a experiência pós-leitura foi, tipo, insana, assim, pra mim, porque ficou muito pra mim na minha cabeça essa questão da relação pais e filhos. Eu não sou pai, tá? Eu não tenho a prole ainda, mas
eu fiquei pensando nessa discussão que é muito forte aqui nesse primeiro volume, né? Porque os pais aqui se preocupam muito com os problemas que os filhos podem ter, ou podem trazer, ou podem fazer esse problema acontecer, enfim, né? E aí tem a questão, esse problema que os filhos podem causar no futuro, né? A preocupação que os pais têm. Por mais que os filhos não causem problema nenhum, existe a preocupação dos pais que esse problema pode acontecer. Daí a questão é, esse problema é o quê? É um problema que ele pode causar para os próprios pais? É um problema que eles podem causar para a sociedade? É um problema que esses filhos podem criar para a família? É um problema que esses filhos podem causar para eles mesmos, né? Que seria talvez o maior problema aí que os pais se preocupariam. Mas ele suscita isso, né? Ele suscita assim, tipo, sutilmente essa questão, né? Fala assim, olha, tem aí um problema que os pais acham que os filhos não são capazes disso, eles podem causar problemas, e talvez os problemas que eles causem por o pai achar que eles causam problemas, né? Causem um problema maior ainda. Nossa, é tipo uma balança louca isso, cara, uma balança muito louca. E principalmente nesse pensamento dos pais, né? Nessa preocupação que os pais têm constante de que o filho pode causar problemas no futuro se os pais não fizerem algo agora. Se eu for pai um dia, eu vou ficar pensando nisso, assim, tipo assim, problemas que o meu filho pode causar no futuro. Como impedir que ele cause? Muito doido, né? Filosofada, fui longe com essa filosofada, né? Se você quer continuar com essa discussão, os comentários aqui embaixo servem para isso, tá? Para você justamente ir além, vai além, vai além. Se você teve um pensamento parecido com isso quando você assistiu essa série Legado de Júpiter, ou se você leu o Legado de Júpiter, por favor, deixe aí seus comentários. Curta aí, deixa aí o seu legado de curtidas nesse vídeo, por favor. Lembrando que esse canal também fala sobre dublagem, daqui a pouco eu vou lançar um vídeo aí onde eu estou dublando algum desses personagens. Que personagens será que eu vou fazer? Sinceramente, eu já não tenho os personagens que eu vou fazer. Eu vou fazer personagens que eu considero difíceis para minha voz. Então você vai me ver sambando no vídeo da dublagem de O Legado de Júpiter, tá?